Hoje nós vamos falar sobre um dos verdadeiros monstros do anime The God of High School, o cara que sozinho venceu do The Six. Ou será que não foi bem isso? Fala galera, JV Machado aqui com mais um vídeo da série de The God of High School aqui do canal. Sim, o canal tem uma série de vídeos sobre esse anime e webtoon maravilhosa. Vai ficar aí em cima no card caso você ainda não tenha conferido os outros. E hoje nós vamos falar de um dos meus personagens favoritos em toda a série. Esse com certeza é o cara que eu mais respeito e eu tenho certeza que até o final do vídeo você também vai respeitar e bater palmas pra esse cara, o Jin Taijin, o avô do Jin Mori. Mas antes de a gente ir lá pro conteúdo, eu preciso reforçar aquele seu like e a sua inscrição se você ainda não for inscrito ou inscrita, porque você já sabe como funciona, né? A gente precisa da sua força para continuar crescendo aqui no YouTube. É aquele nosso charioque que a gente combinou. O canal tem a força que vocês derem para ele. Então, conto com o apoio de vocês aí do outro lado. Aproveita e ativa o sininho também, porque a gente está acompanhando sempre os comentários e a gente sabe os vídeos que vocês querem que a gente traga. E cedo ou tarde eles vão sair, então ativa aí para você ficar sabendo assim que a gente lançar. Agora bora falar do velhote mais brabo do mundo. Bora, cara! Galera, o Jin Taijin sempre foi um cara bem simples, honesto e gente boa. E ele acaba ajudando os outros mesmo que ele se meta em problemas. Mas mesmo sendo um cara tão simples, ele é sim um dos personagens mais poderosos de toda a série. Por isso que o Mori é assim também. A gente vê que ele é muito simplista, mesmo sendo bastante poderoso. E quando ele se depara com uma situação onde tem alguém sendo sacaneado, por exemplo, ele sempre intervém e toma as dores dos outros, né? E ele nem pensa duas vezes se vai ter uma consequência pra ele ou não. E isso ele herdou do avô dele com certeza. Isso vai ficar claro pra você depois que vocês conhecerem a história do velhote, então vamos lá. Jin Taijin foi um militar do exército da Coreia do Sul e ele sempre demonstrou uma grande aptidão física. O cara sempre foi um monstro que deitava qualquer um facilmente na porrada. E aí aconteceu tudo aquilo que eu já falei lá naquele outro vídeo sobre a origem do Taekwondo renovado, que inclusive vai ficar no card aí em cima caso você não tenha visto. Mas eu vou tentar resumir aqui rapidamente. O exército sul-coreano capturou um espião norte-coreano que havia se infiltrado na Coreia do Sul. E o governo da Coreia do Sul colocou o Taijin para extrair informações do estilo de luta desse espião capturado, que até então era o estilo de luta mais forte que eles já tinham visto, e que na verdade era fruto de um grande projeto da Coreia do Norte para criar um estilo de luta superior a todos os outros. Até cansei. Daí, o Taijin fica lutando com o cara até ele conseguir extrair todas as informações da arte marcial e criar uma que seria o suposto estilo de luta supremo, que veio a ser o Taekwondo renovado. Mas claramente, pelo Taijin enfrentar várias vezes e reconhecer a força do seu oponente, ele acabou criando respeito e também uma aparente admiração pelo tal espião capturado, né? E na última luta entre os dois, enquanto o espião estava lá deitado no chão sangrando, ele diz pro Taijin: "Tomem conta da minha família como vocês me prometeram", e desmaia, ou morre, sei lá. Taijin nessa hora não entende exatamente o que tinha sido aquilo ali, mas ele supõe que provavelmente os seus superiores prometeram para o espião capturado que eles tomariam conta da família dele se ele colaborasse em passar as informações do estilo de luta, né? É mentira! Taijin então confronta seus superiores e eles negam na cara dura. Na cara dele, eles mandam o clássico: "Que dia foi isso? Nunca nem vi." E Taijin tem certeza que eles estão mentindo pra ele e que eles sacanearam o carinha. Mas de toda forma, Taijin se tornou o fundador e o primeiro mestre do Taekwondo renovado. E foi ordenado depois pelo exército que ele treinasse o batalhão inteiro com essas novas habilidades. E aí ele treina esse batalhão que fica conhecido como White Fox e se torna o seu comandante. Eu só não sei por que o nome da unidade é White Fox, seria a raposa branca, e o símbolo que eles usam é um tigre branco. Mas quem que sou eu para discutir com o Taijin, né? E aí Jin Taijin e mais 20 de seus homens treinados em Taekwondo renovado são enviados numa operação ultra secreta de infiltração à Coreia do Norte, que ficou conhecido como Operação Gilgamesh. Os superiores não dão muitos detalhes sobre os motivos da missão, eles só alegam que foram reconhecidos lá traços de uma energia suspeita em um lugar qualquer da Coreia do Norte e que eles suspeitavam que poderia ser energia nuclear, então alguém tinha que ir lá investigar e tomar essa fonte de poder. E aí, chegando na Coreia do Norte, um monte de merda começa a acontecer. Mas mesmo no meio de tudo isso, Taijin pede para que um de seus homens fosse até o endereço daquele espião capturado e descobrisse como estava a família dele. Ele fez essa missão, essa side quest, né, fora da missão principal. Ele nem deveria ter pedido por isso. Mas depois disso, ele descobre que a família do tal espião foi enviado para uma mina de carvão para fazer trabalho forçado. E aí Taijin e seus homens chegam na tal fonte estranha de energia e descobrem que, na verdade, os norte
norte-coreanos não estavam protegendo para que ninguém entrasse no lugar. Eles tinham, na verdade, reforçado o lugar para que algo não saísse lá de dentro. E esse algo é nada mais, nada menos que um macaco bombado gigante e azul, devo dizer. O macaco monstrão começa a distribuir porrada, avanço para todo lado, mas o que ele não esperava é que tinha um monstro mais monstrão que ele ali entre os humanos. O Jin Taijin não abaixa a cabeça para ninguém, e ele também é versado nas técnicas ocultas de se conversar com os punhos. Então ele fecha a mão e vai trocar uma ideia com o macaco azul gigante. Os dois começam a sair na porrada numa batalha colossal com direito a tudo que você puder imaginar. No meio desse confronto surgem super soldados americanos saídos do nada. Eles são meio ciborgues também, um negócio bem esquisito. E depois a gente fica sabendo que rolou tipo uma passada de perna dos americanos que fizeram pressão para a Coreia do Sul invadir a Coreia do Norte para ver sobre essa tal fonte de energia desconhecida, e aí eles mesmos depois entrariam no meio e roubariam essa fonte de energia durante a invasão. E se tudo desse certo, os americanos iam sair na encolha sem a Coreia do Norte e o resto do mundo ficar sabendo. E se tudo desse errado, a merda ia sobrar para a Coreia do Sul. Foi eles que invadiram aí, não sei de nada não. Bom, e aí esses super soldados meio ciborgues acabam pegando essa fonte de energia desconhecida que o macaco bombado estava protegendo, eles colocam numa maleta e saem correndo. O macaco bombado vê que pegaram o que ele estava protegendo e faz o que qualquer um faria. Começou a brilhar forte pra cacete e explodiu com a intensidade de uma bomba atômica, claro. Puta vida! Ok, talvez não de uma bomba atômica, já que uma galera ali sobreviveu. E, inclusive o macaco também não se explodiu mesmo, ele continuou vivo. E os americanos que estavam fugindo com a fonte de energia morreram e deixaram a maleta cair no chão. Mas o macaco percebe que Taijin ainda não tinha caído. Então os dois continuam quebra-pau de onde eles tinham parado. E é aí que o macacão mostra outras habilidades absurdas, tipo ter o corpo duro como pedra, se tornar um macaco gigante, como se ele já não fosse grande o suficiente. Mas nada disso serviu pra nada, já que Taijin só achou divertido e meter-lhe uma bicuda que decepou a perna do macaco, e mesmo sua forma gigante, duro como pedra, não serviu de nada. Aí o macaco não sabe mais o que fazer, e nessa hora o autor inventa que ele pode usar uma bijudama pra ajudar, né? Porque ali ele já tava na merda. E aí o Taijin resolveu ficar sério, e ele finalmente usa seu Jin Ho-chuk, que também é conhecido como Round Kick verdadeiro, True Round Kick no inglês. E quando ele faz isso, fica até parecendo o Saitama quando decide usar o soco sério, sabe? Então aí, meu amigo, nem o autor mais podia salvar o macaco. Taijin finaliza com aquele chute triplo lá e o macacão termina desacordado. Depois de um tempo, o macacão azul desperta e encontra Taijin ali tranquilão, sentado no chão. E aí o Taijin pergunta se ele quer continuar lutando, mas o macacão parece que tá mais calmo agora. E aí ele então vai até a maleta onde estava a tal fonte de poder, ele tira algo de lá de dentro e se dirige a Taijin. Ele ergue uma pedra verde e entrega a Taijin como quem reconhece a força de um oponente formidável, e sem dizer nenhuma palavra você lê perfeitamente o que ele está dizendo. Toma, você pode proteger isso melhor do que eu mesmo poderia. Taijin então pega a pedra verde e percebe que tem um bebê lá dentro. E sim, era o bebê Mori. Depois disso, o macacão azul se desfaz e morre satisfeito como quem já cumpriu sua missão de vida. Taijin não sabe o que fazer com a pedra e com o bebê que está dormindo dentro dela, né? Mas como ele tinha outros problemas para resolver na hora, ele só guardou e seguiu a vida. Ao final dessa missão, todo o esquadrão de Taijin havia sido aniquilado, porque acontece que havia um traidor entre eles, e por isso que eu resumi a história e falei que aconteceu um monte de merda. O que importa é que Taijin foi embora de volta para a Coreia do Sul e descobriu que ele e todos seus homens estavam agora como procurados. O exército tinha espalhado a notícia de que todos os membros da unidade tinham desertado para a Coreia do Norte. Quem faz isso, gente? Sério, que caô merda que eles inventaram. Desertou para a Coreia do Norte. E como Taijin não retornou para o exército porque, obviamente, ele não entregaria a tal fonte de energia que era o Baby Mori, ele foi parar na lista de procurados também. Além disso, por conta de uma tal lei de associação coreana, onde aparentemente os parentes de criminosos também podem ser responsabilizados pelos seus crimes, os familiares subordinados de Taijin estavam se ferrando. Apesar de que eu acho que isso é mais um costume que uma lei, na verdade. Mas, como eu falei pra vocês, o Taijin sempre ajuda seus amigos, mesmo que ele se ferre no meio da história também. Então, como ele não podia ficar quieto, ele deu um jeito de se infiltrar na casa do superior que tinha mandado todo mundo naquela missão suicida, que aparentemente era o ministro da defesa da Coreia do Sul. E antes mesmo dele começar
começar a falar, começou a implorar, perguntar o que ele queria e falar que ele faria de tudo. E aí Taijin diz que ele só quer que ele limpe o nome de todos os homens dele e cuide dos familiares deles. O Kagão promete que vai fazer tudo isso e Taijin dá uma leve ameaçada dizendo que se ele não fizesse, ele ia voltar e ia ser muito pior. Nessa hora o cara literalmente se mija, cara, ele mija nas calças. E aí o Taijin desaparece como se fosse o Batman. Provavelmente esse acontecimento foi o que levou o governo da Coreia do Sul a soltar o D6 inteiro em cima dele. E aí aconteceu aquela história que eu contei pra vocês no vídeo do D6, que se você não viu, deveria ter visto antes desse aqui. Então vai ficar o card aí em cima. Enfim, todos os D6, os humanos mais fortes do planeta, vão pra cima de Taijin e eles perdem, lembram disso? E no processo é dito que 10% do território da Coreia foi destruído e eles tiveram que inventar que a Coreia do Norte tinha testado uma bomba. Enfim, a coisa foi quase isso, mas a história verdadeira não é exatamente essa. O que aconteceu de verdade é que Taijin tinha de fato deitado 5 do D6 na base da bicuda. E por último só faltava Kim Un-il, aquela mesma que eu falei que foi a fundadora do grupo e que também já viveu sabe sei lá quantos milhares de anos. A mesma que eu também disse que tem poderes absurdos. Pois é, ela geralmente não precisa se envolver muito nas coisas, mas como ninguém deu conta do Taijin, ela decidiu que finalmente colocaria a mão na massa. E quando eles estavam no meio da trocação violenta, Taijin diz que aquela seria assim uma luta interessante e que eles iam ver ali quem ia morrer primeiro, porque um dos dois ia morrer ali. E aí o negócio ficou sério pra ele. Nesse momento cai um saco que Taijin carregava sempre com ele nas costas, o saco se rasga e começa a brilhar com uma luz verde e era pedra com um Baby Mori dentro. Então uma explosão gigantesca aconteceu. Taijin não morre porque ele é brabo demais pra morrer, obviamente, mas tudo ao redor dele tá totalmente destruído e não tem mais nem sinal do D6 ali. A explosão acabou até com a luta também, e com 10% do território da Coreia. Como a explosão aconteceu coincidentemente no momento em que Taijin estava prestes a usar seu golpe mais poderoso, todo mundo ficou achando ali que ele tinha causado toda aquela destruição e vencido o D6. Mas convenhamos, né? Ele já tinha derrotado 5, que já não é pouca coisa, vai. E não significa também que ele não ia conseguir vencer a última. Mas depois disso ele passou seus dias em isolamento, sempre aprimorando suas técnicas de luta, como se ele precisasse disso. E também cuidando do Baby Mori. Até que um dia o Baby Mori estava lá engatinhando por aí e vendo seu avô treinando, ele achou legal, ficou de pé e começou a chutar também. O molequinho aprendeu a ficar de pé só pra chutar, cara. E ele aprendeu a chutar antes de aprender a andar. Esse bebê também era o Brabinho Júnior. Bom, galera, não temos muito mais informações sobre o que aconteceu durante o crescimento do Mori. Então não deve ter acontecido muita coisa relevante. Depois disso, vocês já podem conferir tudo o que aconteceu no anime mesmo. E até agora o que rolou, pra resumir, foi que ele foi procurado pela Nox, uma organização secreta bem estranha, que sim, eu vou fazer vídeo sobre eles aqui. E aí lutou contra eles em outra batalha épica que deixou a paisagem em volta totalmente destruída. Teve seu braço ferido e envenenado, e como o braço dele estava incomodando durante a luta e o envenenamento parecia que estava se espalhando, ele decidiu arrancar o próprio braço mesmo. Só que durante essa luta os golpes dele não estavam 100%, porque ele não conseguia se equilibrar muito bem com um braço só, né? Um lutador que usa chutes precisa de um braço para equilibrar. Você coloca um braço para trás enquanto você faz um chute para frente, obviamente. E aí ele não conseguia usar chutes muito fortes, então ele teve que usar chutes mais moderados. E lembra daquela espada gigante? Pois é, mesmo com os tais chutes moderados, o Taijin explodia essa espada gigante aí como se fosse um brinquedinho, cara. Mas de alguma forma misteriosa, Taijin perdeu e foi capturado pela Nox. E agora o Mori tá procurando por ele. Bom, galera, essas são as informações até o momento. Daqui pra frente ainda tem muita coisa pra acontecer, mas eu vou trazer futuramente em vídeos separados. A ideia aqui era mostrar a história pregressa do Taijin. A história futura ainda vai ser mais louca do que vocês imaginam, pode acreditar. E agora eu vou até lançar um pequeno spoiler para quem ficou aí se perguntando que macacão era aquele e por que o Jim Mori estava preso naquela pedra. Se você não quiser receber spoiler nenhum, é melhor você ficar por aqui, mas se você continuou, então eu vou contar para você. Depois a gente descobre que o Jim Mori na verdade é o próprio Son Wukong, o rei macaco em pessoa, também conhecido no Japão como Son Goku.
Ele se rebelou contra os deuses e acabou sendo derrotado e caiu na Terra dessa forma aí. E o macacão azul era, na verdade, um de seus clones, feito com a habilidade conhecida como a pelagem do Rei Macaco, ou a pele do Rei Macaco, depende da tradução. E sua missão de vida era proteger o corpo original até que ele se recuperasse. Ele com certeza não esperava que um humano seria tão forte a ponto de ganhar dele, mas ele não só reconheceu e respeitou a força do Taijin, como percebeu que o velho não tinha mais intenções, e era na verdade uma boa pessoa. E como o macaco já estava esgotado depois da batalha, com uma perna faltando, ele decidiu confiar o Baby Mori ao Taijin. Mas isso tudo é papo pra gente se aprofundar melhor em outro vídeo só sobre o Jin Mori, que vai sair sim, aguarde. Então foi isso por hoje. Ó, eu conto com seu like e a sua inscrição e com o danado do sininho também. Se você gostou desse vídeo aqui e não viu os outros ainda, confere aí na playlist. E se você já viu todos, é só esperar que tem muito mais por vir. Foi isso por hoje, galera. Meu muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!